Bom dia, bom dia. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Érica, Dete. Doutor Hugo, pode acenar para mim para eu chamar o senhor. Gisele, bom dia. Benevides. Davi, sejam bem-vindos. Doutor Hugo vai entrar agora. Bom dia, tudo bom, doutor Hugo? Bom dia, Jorge. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. Tudo bom? Tudo bem? Desculpa o atraso, estava com paciente até agora, subi correndo. Hoje o dia, o atendimento foi corrido, sim. Hoje de manhã. Foi bem puxado. Foi puxado. Eu acho que no movimento pré-quarentena para cá, eu acho que hoje voltou ao mesmo. Hoje eu senti que foi total, muito, né? Voltou total, exatamente, muito semelhante. Também, senti isso. Esperar só mais um pouquinho, né? A gente começa daqui a pouco. Sim. Mais pessoas. Doutor Hugo, as próximas lives vão ser câncer de tireoide, e a quarta vai ser de quê? Acho que a próxima a gente faz sobre câncer de pele e a última a gente faz câncer de tireoide, né? São os dois assuntos aí mais abrangentes para a gente conversar, né? A primeira foi sobre voz, né? Câncer de laringe. E hoje a nossa conversa vai ser sobre câncer de boca e a região da garganta, da orofaringe. Orofaringe. Então vamos lá começar, né? Eu acho que já podemos começar o nosso papo aqui, né? Eu queria falar logo, assim, né, que essa coisa da gente fazer essas lives e divulgar as informações dos mutirões que já aconteceram, às vezes a gente tem uma sensação, será que vale a pena isso, né? Quanto será que isso está impactando? E eu estava lembrando que ano passado, eu consegui, no consultório mesmo, privado, chegou um paciente com uma lesão de língua muito inicial, e que chegou até a gente por conta justamente das nossas lives do ano passado, sim. Então eu falo que, poxa, uma pessoa que a gente consiga impactar e consiga mexer aí, eu digo que já valeu. Com certeza. Fica muito feliz mesmo. Pronto. Bom dia mais uma vez, né, para todo mundo que está entrando. Quem tem amigos que têm interesse, profissionais de saúde, manda o aviãozinho para dizer que a live começou para os amigos, tá certo? Então, como o doutor Hugo falou, essa é a nossa segunda live do Julho Verde, né, dessa campanha nacional de prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente teve segunda passada, a primeira, que foi sobre câncer de laringe, e hoje vai ser sobre câncer de cavidade oral e garganta, como o doutor Hugo falou, orofaringe. Então, doutor Hugo, só iniciando um pouquinho, falando sobre a incidência do INCA, do câncer, tá certo? Os dados do INCA, né, mais recente, a incidência de 2020 diz que esse ano de 2020 para 2022, o câncer de boca está mais ou menos, mais de 11 mil casos vão ser diagnosticados, né, nesse ano, daqui para 2020. Então, assim, é um número grande, né? Muito grande. Pronto. O câncer de boca, ele é mais incidente em homens do que mulheres, não é assim? Isso. Esse dado aí, você sempre traz aí esses dados estatísticos que eu acho sempre muito interessante para a gente começar a conversa aqui, né? 11 mil casos num ano, né, de câncer de boca é muita gente, né? Ainda é um tipo de câncer com uma incidência ainda muito alta, né? Sabendo que ele é praticamente um tipo de câncer prevenível, completamente prevenível. O Julho Verde, ele tem essa função, né, de fazer com que as pessoas, primeiro, se atentem para os fatores de risco para que não tenham esse tipo de problema e, num segundo momento, caso tenham,
que seja descoberto o mais rápido possível e tomado uma atitude o mais rápido possível para que a pessoa fique bem, né? Fique bem sem um mínimo de sequelas e tudo mais. Então, esse dado aí da prevalência, ele é condizente. O câncer de boca e de garganta, ele é mais frequente do que o de laringe. A gente sente, assim, no dia a dia que ele acontece mais, né? Toda a área da boca acaba entrando em contato aí com as coisas que podem causar, né, esse tipo de câncer. Então, eu acredito que por isso que a gente tem mais áreas envolvidas nessa... Né, e a laringe é só um pedacinho, né? Para o homem, é o quinto câncer mais incidente do sexo masculino, né? Na mulher, mais ou menos, de cavidade oral que a gente está falando, né? Mais ou menos o 13º. Então, assim, é alto, né? Se é o quinto mais incidente do sexo masculino no Brasil, é um número bastante relevante, né? E preocupante, né? Sim, com certeza. E mostra a importância dessa nossa ação aqui, né? Então, acho que para começar a conversa, né, seria interessante justamente falar quais são esses fatores que causam o câncer de boca, né, e que causam o câncer de língua, né? Primeiro, o que é boca? Né? A boca começa... Esse que eu ia falar. Primeiro, fale o que é o câncer de boca, né? Quais são os tipos de cânceres, porque, na verdade, o câncer de boca é um grupo grande de cânceres, né? Então, que tipos de cânceres está dentro desse grupão de câncer de boca? Isso, a gente começa aqui pelo vermelhão, né, que é a parte do lábio. Então, daqui a gente vai para trás, vamos caminhando para a região posterior, para a região de trás. Então, as gengivas, né, as mucosas das bochechas, que a gente chama de mucosa jugal, a língua, então as bordas da língua, as laterais da língua, o ventre da língua, a parte de baixo da língua, né, o soalho da boca, que forma o forro aqui a mucosa que forra aqui a cavidade bucal, e aí a gente vai subindo ali para a região do céu da boca, que é o palato, né? Tem o palato duro que fica mais na frente, o palato mole que fica lá mais no fundão, já na orofaringe que a gente chama, né? E aí vamos seguindo mais adiante, a gente tem a base da língua é o fundo da língua, né? E ali também é local de incidência de câncer de boca, né? E mais profundamente a gente vai para a garganta mesmo, que a gente chama, que é a orofaringe, né? Nasofaringe para cima e hipofaringe para baixo, né? A região da garganta a gente divide em 3, didaticamente, a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Mas, na verdade, porque elas têm algumas coisas mais específicas delas, mas esse câncer que a gente vai conversar hoje aqui é sobre essa região, sobre essa área, né? Perdão, pode falar, Jorge. E você ia comentar sobre os fatores de risco, as principais causas desse câncer de boca, né, de cavidade oral e orofaringe. Quais são as principais causas, fator de risco para desenvolver esse tipo de câncer? Então, assim, a principal causa ainda hoje é o cigarro, tá? É o tabagismo. Esse é o campeão. Infelizmente, ainda a gente vê isso acontecer, né? No Brasil ainda é uma causa que é muito incidente, é muito frequente ainda, as pessoas fumam muito. Claro que nos países europeus também, em outras regiões do mundo, também tem esse fator contributivo, né? E tem algumas peculiaridades, por exemplo, países como a Índia tem o hábito também de não só de fumar, mas de mascar o fumo. Então, o indiano coloca o tabaco no fundo da bochecha, na boca, e acaba tendo muito câncer dessa região, né, mais específico. No nosso interior, doutor, ainda existe, né, essa questão de mascar o fumo, ainda existe no nosso interior. No interior do Brasil, de uma forma geral, né? Sim, sim, sim. E aí a gente vê como o fator ele é direto, né? Ele vai causar um câncer daquele cantinho ali, onde que a pessoa deixa o fumo ali na hora de mascar, né? Mas isso vai desde o cachimbo, né? Que pode pegar o lábio, o cigarro tradicional aí, que é o mais comum, né? Mas a gente tem que falar que o perfil epidemiológico, né, tá mudando, tá certo? O cigarro está caindo e tem outros fatores que estão aumentando. Claro que em paralelo ao cigarro tem que falar também da bebida alcoólica, né, que ela, como no caso da laringe, na boca ainda mais, né, a bebida alcoólica ela abre espaço para o cigarro, né? Então quando tem essa união de cigarro com bebida alcoólica, existe um fator sinérgico, ele é multiplicador, não é só que soma os dois riscos, eles ficam multiplicados, né? Potencializa, né? Potencializa, um potencializa o efeito do outro e esse risco ele fica
maior ainda. E esse fator aí que eu queria dizer que está aumentando, né? Começou com esse perfil nos Estados Unidos e agora o Brasil está vivendo uma coisa paralela, de um acrescente, que é o HPV. Então, o HPV é um vírus, né, de transmissão via sexual, basicamente, e que ele pode desarranjar também o DNA da célula e gerar um câncer de boca, né? E é muito comum na região mais do fundo da garganta, tá? Ali da orofaringe, ele é muito incidente. E a gente tem outros fatores de risco também importantes, né, que não pode esquecer de dizer, que é o cuidado com a saúde da boca. Então, os dentes, né, a higiene bucal, a escovação caprichada, a visita regular ao dentista, né? Eu já vi, também não foram poucas vezes, pacientes com câncer de boca vindos de próteses, né, mal posicionadas, mal adaptadas, né? A prótese dentária ela não pode ter folga, porque daí ela fica atritando cronicamente, diariamente, né, naquela região da mucosa, ou então, se ficar muito apertada também, ela também causa lesão. Então, ela tem que estar bem ajustada. É um cuidado que, eu falo, às vezes tem lá uma senhora que nunca fumou, nunca bebeu, tudo tranquilo, e aí vem com câncer de boca por conta da prótese, né? Então, fatores genéticos, né, doutor? Também outro fator de risco, né? Fatores genéticos, para quem tem predisposição familiar a câncer, também tem uma predisposição, também entra junto, assim, de modo geral, né? O que mais que a gente precisa falar aqui de boca? O sol, fator de risco entra no lábio, né? Então, o sol... Lábio inferior. A incidência do sol, dos raios solares é de cima para baixo, né? Nos locais onde existe uma incidência maior de raio ultravioleta, com menos nuvem, como é no Ceará, na Fortaleza. Então, a maioria dos nossos dias aqui são sem nuvens, né? Nós ficamos a 6 graus de latitude em relação à linha do Equador, 3 a 6 graus, então a incidência é perpendicular, né? Então o efeito solar é muito grande sobre o lábio inferior, e a gente vai falar um pouco mais disso na nossa live sobre câncer de pele, mas isso também vale para a boca por causa do lábio, né? E entrando nos sinais e sintomas, né? Quais são os principais sinais que o paciente deve estar observando? A vantagem do câncer de boca, se é que tem alguma vantagem, né, doutor Hugo, é que é um tumor que geralmente a gente consegue ver, né? Numa simples inspeção bucal, o paciente vai escovar o dente, abre a boca, possivelmente ele pode encontrar alguma lesão mais fácil do que outros tipos de câncer, de cabeça e pescoço. Né? Isso. Importante dizer, né, que a pessoa sempre fique atenta com o próprio corpo, né? Porque muitas vezes, no início, né, essas lesões elas são assintomáticas, a pessoa não sente nada, só aparece lá como se fosse um sinalzinho, como se fosse uma lesão, afta, né? Uma afta. Então, assim, tem um formato de como? Pode ficar uma área mais avermelhada, uma área mais esbranquiçada, uma área mais elevada, uma área mais deprimida, mais afundada, né? Como uma afta. E o câncer de boca, ele tem essa cara, assim. Você vê que está diferente. Se você comparar um lado da língua com o outro, a pessoa consegue notar que o lado está diferente do outro. Isso facilita a pessoa notar a diferença, né? Mas ela tem que estar atenta, tem que estar se olhando no espelho, olhando a sua própria boca, né? O dentista flagra muitas vezes esse momento, né? No momento mais precoce, né? E o dentista que esteja atento pode, eventualmente, até já progredir na investigação ou então encaminhar direto para a gente, né? Então, se o paciente tiver alguma dúvida, doutor Hugo, tem uma ferida na boca, em quanto tempo essa ferida tem que sumir, em quanto tempo ele tem que procurar o especialista? Como é que é, mais ou menos? Essa aí também é outro ponto, pulo do gato, né? Então, aftas vão aparecer na nossa vida, né? A gente tem lá um estresse, ou a mulher no ciclo menstrual, ou recebeu muito sol num dia, alguma coisa pode gerar uma afta. O problema não é ter a afta, não quero que ninguém fique desesperado quando tem uma afta, achando que é câncer de boca, né? Tem um pessoal que é mais ansioso. Mas quando que a gente se preocupa? A gente se preocupa quando essa afta, quando essa lesão de boca, ela não desaparece, né? Com 15 a 20 dias. Então, poxa, 15 dias já era para a afta ter sarado, né? Precisa ter uma afta muito grande para ela não sarar nesse tempo. Então, tem outras doenças infecciosas que podem dar esse mesmo padrão. Então, não estou dizendo que passou de 15 dias é câncer, tá? Mas passou de 15 dias, tem que procurar o médico, né? Tem lá uma lesão de boca, está passando desse ponto, não demore a procurar.
Porque se for alguma coisa inicial, vai se resolver da melhor forma possível. E se não for, pronto, resolvido. Vai para casa, a gente trata o que está acontecendo ali e ponto, tá? Uma pergunta que fizeram aí nas redes sociais aí essa semana, quando a gente anunciou a live, é se aftas que ficam aparecendo, né? Elas são perigosas para câncer. A afta que vai e vem. E aí a resposta é não, tá? Esse tipo de lesão, né? Uma afta que aparece num ponto, aí depois melhora, aparece em outro, em locais diferentes, né? Isso aí fala mais a favor de doenças clínicas, né? De problemas, tem doenças clínicas, às vezes autoimunes, que podem gerar esse padrão de úlceras, de aftas na boca. Né? Doenças infecciosas também podem causar isso daí. Gastrointestinais, né? Talvez também. Sim, tem muitos fatores clínicos que podem estar por trás, né? Mas a pergunta que você falou aí foi crucial. Então, passou de 15 dias, tá esquisito, não demora, vai para o médico, tá? A gente, cirurgião de cabeça e pescoço, é o especialista que está mais habituado, mais acostumado a fazer esse tipo de diferenciação. Como a gente vê, é corriqueiro para a gente, então, para a gente fazer a diferenciação é mais fácil, né? E quando passa desse ponto, né, geralmente o passo adiante a se fazer, a gente costuma fazer um exame de biópsia, que é fazer uma anestesia local. Geralmente a gente primeiro começa com uma anestesia tópica para dar uma amortecida na área, aí depois uma anestesiazinha local e pronto. A gente tira um fragmentozinho para análise, tá? Legal. Doutor Hugo, só complementando os sinais, né, porque eu acho também interessante, sangramento na boca sem causa aparente, né, mau hálito, halitose sem causa aparente, dificuldade de engolir, de mastigar, né, dor ao mastigar, dificuldade ao falar, também eu acho que são sintomas importantes de serem ditos, né, que também podem ser sinais do câncer de boca, né? Isso, às vezes o câncer de boca não fica, pode ter também, não só na região da frente da boca, né? Como a gente falou, a região do fundão da boca, muitas vezes é mais difícil da pessoa se perceber. E aí quando aparece, às vezes já vem com dor, né? Dor na língua, dor na garganta, ou então ela começa, ao se alimentar, né, na movimentação da língua, como o tumor às vezes é friável, ele tem uma consistência mais amolecida, às vezes ele quebra, racha, faz uma fissura e começa a sangrar, né? Como tumores mais avançados, eles podem ter um pouco de necrose do tecido, né? O tumor vai crescendo e o miolinho dele vai morrendo por causa do crescimento rápido. E aí isso pode dar também alteração do odor, do cheiro da boca, né? O hálito. E por aí vai. Até a voz pode mexer, né? Tumor de língua, que é lá no fundo da garganta, tumores de orofaringe, que a gente chama, pode dar uma voz, né, parecida com quando a pessoa está com uma batata quente na boca. Então, que é bem típica. Então, não é rouquidão, mas é uma mudança da voz que está relacionada com tumores aí, né, do fundo da garganta. Tá? Pronto. E, doutor Hugo, indo para a parte de diagnóstico, né? O paciente percebeu que realmente ele tem esse sinal, essa alteração na boca, né, na garganta, vai procurar o especialista. Como é que é feito esse diagnóstico? O senhor comentou um pouquinho da biópsia. Tem algum outro exame que faça para diagnosticar esse câncer de boca e garganta? Sim, o principal exame realmente é muito simples, né? O principal exame é o exame direto da cavidade oral. É o médico abrindo a boca do paciente, né, e examinando ali para detectar se tem alguma área esquisita, para a gente poder prosseguir com a biópsia, tá? Esse é o principal. Às vezes pode acontecer também de tumores de boca não serem muito fáceis de serem visualizados, principalmente do fundo da garganta. E aí, mesmo a gente que tem experiência com isso, que é o nosso dia a dia, muitas vezes pode não perceber, tá? E aí o paciente costuma vir com um caroço no pescoço, tá? Um nódulo na região lateral do pescoço. Os tumores da orofaringe, né, da região da amígdala, muitas vezes passam desapercebidos, né? Tanto que, às vezes, a gente faz uma biópsia da amígdala toda, cirúrgica, tira toda a amígdala, mesmo sem ver nada, porque em alguma porcentagem a gente pode detectar o tumor por ali, tá? Então, o exame da boca, o exame do pescoço, e aí a gente vai para os exames complementares, que é quando a gente quer saber, quando os tumores estão maiores, se está ultrapassando a língua para o outro lado, né? Então, a tomografia ajuda. Disseminação do câncer para os linfonodos, para os gânglios do pescoço. É o primeiro lugar para onde eles vão. Então, se tiver, né, a gente tem que fazer também
geralmente a limpeza ali da região, né? Ou incluir o pescoço no tratamento do paciente. Então, a tomografia também é um exame importante aí, né, para essa avaliação. Claro, pacientes que fumam, bebem e têm os fatores de risco, a gente chama de campo de cancerização. Então, podem também ter, eventualmente, outros tumores que a gente não possa estar vendo assim de cara, na região da laringe, na região do tubo digestivo e nos pulmões. Então, de praxe, corretamente, a gente faria também esse tipo de avaliação. Endoscopia. Idealmente, teria que fazer uma endoscopia, né, um exame da região do pulmão e da laringe, para complementar na busca de possíveis segundos tumores que estão ali, possam estar escondidos. Uhum. Legal. Doutor Hugo, os profissionais principais para fazer esse diagnóstico, o cirurgião de cabeça e pescoço, o dentista também, faria toda essa parte, só uma parte? Sim, um bom dentista com uma boa formação, ele tem a capacidade de fazer, ele deve saber ver esse tipo de coisa, né? Deve saber detectar um câncer de boca e, eventualmente, até fazer a biópsia, né? Recebo muitos pacientes, né, vindo de excelentes dentistas que lá na sua unidade de saúde, lá no CEL, no seu consultório, conseguiram visualizar ali uma área diferente, né? E tomaram a atitude ativa de biopsiar e já encaminhar com o diagnóstico feito, né? Isso também interfere na questão do tempo, né? Para a gente, que é super importante, né? O paciente ganha muito tempo nisso, porque quando a gente colhe uma biópsia, né, leva ali geralmente de 10 a 15 dias para que ela saia o resultado, em média, né? Tem lugares que é mais rápido, tem lugares que demoram um pouco mais, mas nesse jogo da doença, esse tempo aí é precioso. Então, um médico com uma boa formação, né, um otorrino, um dentista, idealmente é para que todo médico tenha esse tipo de conduta frente a essa situação, tá? A gente sabe que no fundo nem sempre é assim, porque a formação dos médicos no Brasil é heterogênea, então... Uhum. Doutor Hugo, o senhor está travando um pouquinho, o senhor está percebendo? O senhor está travado. Para mim, o senhor está travado. Tá, eu vou melhorar a conexão. Agora, a sua voz eu estou conseguindo escutar. Pronto, voltou. Voltou. Legal. E voltou. Pós esse diagnóstico, o paciente realmente deu positivo, né? Os exames dele, realmente o paciente confirmou que tem um câncer de boca. Os principais tratamentos, doutor Hugo, quais seriam? Então, o principal tratamento aí no câncer de boca, né, da região da língua, da bochecha, dos lábios, a cirurgia, tá? Geralmente costuma ser o tratamento de escolha. E aí ele pode ser seguido ou não de um tratamento com radioterapia ou, né, quimioterapia em concomitância, tá? Depende do grau do tumor, né? Depende da extensão da doença, né? Depende se o pescoço tinha doença ou não, né? Então, depende também se o tumor ele tem uma característica que é invadir os nervinhos ali da região, que a gente chama de invasão perineural. Quando tem esses fatores, né, existe um risco maior, mesmo operado, que o tumor volte. Então, aí a gente acrescenta outras armas para tentar aí aniquilar o tumor com toda a força possível. Os tumores de orofaringe, do fundo da garganta, do palato, do céu da boca, né, da nasofaringe, que é a região atrás do nariz, a gente tende mais aos tratamentos com rádio e quimioterapia, né, porque eles funcionam melhor, né, nessa área, muitas vezes são curativos, né, e às vezes a cirurgia traz mais sequela. Então, aí é individualizado, cada caso de um jeito, né, para se decidir qual tratamento fazer. Mas basicamente são esses três: cirurgia, radioterapia e a quimioterapia, podendo ser em sequências variadas aí, dependendo de cada caso, né? E por isso da importância desse diagnóstico precoce, né, doutor? Quanto mais cedo é feito, né, esse diagnóstico, mais chances esse paciente tem de fazer uma cirurgia, né?
menos agressiva, ou de nem fazer cirurgia, né? Ou se for fazer uma cirurgia ser menos agressiva, né? Menos mutilante, né? Retirando menos estruturas, né? Prejudicando menos as funções, né? De engolir, de falar, é isso? Perfeitamente, né? Cada milímetro da língua que que o tumor cresce, né? A gente tem que dar uma margem de segurança ampla, né? De um lado e para o outro na hora da cirurgia. Então, cada milímetro equivale a uma perda maior de tecido. E quando a gente pega um tumor muito inicial, a pessoa vai ter a língua ali restabelecida totalmente, praticamente, né? Então, não vai afetar tanto a voz, não vai afetar tanto a fala, não vai afetar tanto o ato de engolir. No entanto, quando a gente recebe pacientes com tumores mais avançados, como a gente tem que dar essa margem de segurança para que o tumor não volte, então as sequelas ficam muito maiores, e aí quem começa a ver essa etapa aí é o paciente, né, que está na pele, e o fonoaudiólogo que está ali na reabilitação. Claro, toda a equipe multidisciplinar acaba entrando no jogo, né? Um tumor de língua maior, né, que às vezes a gente tem que mexer no osso, na mandíbula, acaba tendo que usar a sonda para poder se alimentar, a traqueostomia para segurança, para na cirurgia, caso haja algum sangramento, a gente está protegido, né? Geralmente ela é temporária, a traqueostomia a gente usa na hora da cirurgia, mas a gente costuma, com o tempo, tirar. E a sonda também, é nosso objetivo que a gente trate e mais adiante, né, possa também removê-la, né? E aí entra a sua parte, que é sempre bom de te ouvir aí. Pronto. Então é isso. Depois que, né, tem o encaminhamento do cirurgião de cabeça e pescoço, a gente começa toda a parte da avaliação, né, a gente analisa vários aspectos, né, de mobilidade, a gente faz toda a avaliação de ver o que ficou de estrutura, né, se ficou metade da língua, se ficou se tem algum orifício em palato duro, céu da boca, né, então tudo isso é investigado. Se tem gengiva, se não tem, se ainda tem dente, se não tem. Então, a avaliação a gente vai priorizar, ver questões de mobilidade das estruturas que ficaram, né, pós-cirurgia, sensibilidade, né, o tônus, a força, né, de língua, por exemplo, foi feita uma glossectomia parcial, né, hemigossectomia. A gente vai ver como essa língua está se movimentando, o porquê que é importante, né, essa língua ter um bom movimento para o paciente ele ter uma fala, né, que seja inteligível. Porque o paciente que fez uma cirurgia de boca, a fala dele vai ficar alterada? Vai. Mas é função do fonoaudiólogo tentar compensar essas alterações e tentar deixar essa fala o mais inteligível possível. Então, a gente trabalha tudo isso que eu falei, muito movimento de língua, muito exercício de força, né? Sensibilidade, eu já disse. E para a deglutição, também a língua é importante, né? Então, para essas duas funções, tanto fala quanto deglutição, a língua é importante, Mas tem pacientes, né, doutor, que faz glossectomia total, retira totalmente a língua. Fica sem falar, fica sem engolir? Não, a gente também reabilita. Né? A gente tem manobras, eficientes, né, que faz com que esse paciente consiga levar essa comida para a garganta. É claro que ele não vai conseguir mais comer todo tipo de consistência alimentar, um alimento mais sólido vai ficar mais difícil, mas devido às manobras que a gente faz compensatórias, esse paciente vai conseguir voltar a engolir. Né? Então, muito exercício de manobra e exercício também para evitar que esse alimento aspire, né? Porque às vezes, por exemplo, o paciente retirou a língua toda, né? Retirou a epiglote. Esse paciente ele pode ter uma facilidade para aspirar, para engasgar esse alimento. Então a gente também, não vou falar aqui das técnicas, porque senão a gente precisaria da manhã toda, né? Então a gente tem artifícios, tem manobras, tem exercícios que vão fazer com que esse paciente engula com segurança, sem engasgar, sem aspirar esse alimento. Isso. Então, importante falar também, né, que a gente você falou da parte da reabilitação, eu esqueci de falar de uma parte importante, que é a reconstrução. Então, quando a gente tira um tecido ali, né, muitas vezes a gente tem que levar um tecido novo, né, para compensar aquela perda tecidual. E aí também existem muitas técnicas disponíveis, que são os chamados retalhos, né? Então a gente pode tirar um pouco de tecido da região do antebraço, ou da coxa, ou do peito, de algum outro canto do corpo, que vai fazer aquela reconstrução daquela área que foi removida. Então quando um paciente, assim, o caso máximo, vamos dizer assim, é tirar a língua toda. Isso é uma coisa, né, que quem estiver ouvindo aí pode ficar chocado com isso, mas a gente tem no CRIO, né, por exemplo, pacientes nossos, né, que até jovem, né, na verdade, eu me lembro de um que, com bastante clareza, assim, que foi causada por um fator odontológico. Ele tinha um trauma crônico, né, do dente sobre a língua.
E ele estava no interior, tudo, demoraram para fazer o diagnóstico por lá, e quando chegou para mim, a língua já estava acometendo a língua toda, então a gente acabou tendo que fazer uma cirurgia muito, muito extensa, e chegando até próximo ali da região da laringe já, né, muito para baixo. Uhum. E hoje fico muito feliz que esse paciente é um exemplo, né? Ele, com a reabilitação, com a sua ajuda, com a ajuda da fono, com a ajuda da nutrição, com a ajuda da enfermagem, com a ajuda da equipe multidisciplinar, né, psicólogo e tudo mais. Então, ele hoje não só come, né, pela boca, né, sem usar sonda, sem usar nenhum outro artifício. Ele fala muito bem, do jeito que a gente pode entender tranquilamente, e ele trabalha, ele faz questão de trabalhar, né? Ele é um paciente jovem e tudo, então esses pacientes são exemplos para a gente, né, de superação, e também tanto de superação quanto do que a gente não quer que aconteça, né? A gente não quer que chegue nesse ponto. Então, por isso essa briga nossa aqui de estar insistindo com as lives, com a divulgação. O Brasil todo faz isso, o mundo inteiro está fazendo isso, né? E de divulgar o câncer de cabeça e pescoço para que a gente não tenha esse tipo de perdas, né? E eu sempre digo, uma pessoa que você consiga impactar aqui, alguém que compartilhou a live aí, que chegou no ouvido de alguém que pode estar passando por uma coisa dessa parecida, ou um familiar, ou um amigo, então você pode ter certeza que você vai mexer com a vida da pessoa, né? Fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente consegue ver o resultado dessa divulgação tendo o seu efeito, né? Verdade. E como você falou, é um pouco assustador, né, imaginar a pessoa sem língua, né, mas é altamente possível a pessoa realmente se reabilitar assim e voltar ao convívio normal, né, voltar à sua rotina como antes, né. Depois da cirurgia, né, o paciente ele vem com a traqueostomia, vem com a sonda, então a gente reabilita esse paciente, né, a ponto de tirar a sonda e voltar a se alimentar pela boca, né, sem se engasgar, e a gente também fomenta ajuda nessa questão da decanulação, do paciente volta a respirar pelo nariz e pela boca. Doutor Hugo, o dentista também ele tem uma importante função de fazer as próteses obturadoras, né? Por exemplo, paciente que fez cirurgia de palato duro, né? Então, para não ficar aquele orifício, né, também tem essa parte importante de próteses, né? Sim, o dentista é a figura essencial no câncer de boca, né? Tanto na detecção, passando desde do diagnóstico precoce, até pelo cuidado dos dentes, da oclusão, do fechamento da boca, né, do encaixe dos dentes, né, que isso pode gerar um câncer de boca, a gente falou, né? Pelo trauma crônico, até passando pelas próteses naturais, o dentista entra, e ele vai entrar também, por exemplo, se o paciente for fazer radioterapia e ele tiver com o dente em mau estado, isso não vai dar certo, pode dar uma infecção no osso ali, então o dentista vai ter que tratar o paciente antes de começar o tratamento. Então ele é um elo importantíssimo no tratamento do câncer de boca. E depois, né, determinados tipos de cânceres podem causar defeitos na boca. No céu da boca, você imagina, né, quem está por aí ouvindo aí a live, são pessoas que não têm muita noção disso, né? Você imagina um defeito no céu da boca, ele vai acabar comunicando o nariz, a cavidade nasal, com a cavidade bucal. Então existem próteses que são feitas para ocluir, para fechar, né, esse espaço aí para a pessoa poder comer normalmente, se alimentar normalmente, né? Então, e quem costuma fazer isso são os próprios protéticos, aí, os dentistas, que nos ajudam. Pessoal da bucomaxilo, né? Pessoal da bucomaxilo. Sim, sim, sim. Doutor Hugo, essenciais, né? Também Muito. entra também o pessoal da bucomaxilo na reconstrução de mandíbula, né? Às vezes tem que serrar o osso, fazer as coisas ali, reconstruir. Então, o pessoal da bucomaxilo, são dentistas, né, também nos ajudam. Pronto. Então, outra lembrança importante. O paciente que fez cirurgia na mandíbula, né, quando interfere em mandíbula, o paciente vai ter dificuldade na mastigação, na própria fala, o trismo, né, o paciente, às vezes, por conta da cirurgia ou da rádio, fica com dificuldade na abertura de boca, que às vezes não passa uma colher, né, então, tudo isso é importante do fonoaudiólogo estar entrando para reabilitar esse paciente, como equipe multidisciplinar de uma forma geral. A cirurgia robótica, doutor Hugo, é um sonho de consumo para muito paciente, né? Não é nossa realidade, né? Mas fala só um pouquinho da cirurgia robótica para câncer de boca. A gente tem hoje novas tecnologias que estão ficando cada vez mais disponíveis, né? E elas estão em aprendizado, né? Então, entrando na rotina do médico, aos poucos. A cirurgia robótica é um ponto de avanço, é um ponto que é um pouco polêmico, mas também tem coisas que já são
certas já, né? Por exemplo, tem alguns tipos de cânceres que acontecem lá no fundo da garganta que a gente não consegue que o paciente tenha uma abertura de boca suficiente para que a gente, pela boca, chegue até o tumor. Então, nesses casos, a gente pode lançar a mão de algum dispositivo para que a nossa mão que não cabe lá dentro, né, chegue lá, que seria o uso do robô, né? O robô ele não tem uma coisa que é o tato, então ele não tem essa sensibilidade nossa de tocar, que a gente usa muito nas ressecções de boca, né? A gente vai tocando, a gente vai vendo, mas a gente vai pelo tato, no cirurgião, né? E o robô ele tem muito da visão e tem um pouco do tato, mas menos. Mas para lesões pequenas, lesões lá do fundo da garganta, se tem a disponibilidade desse recurso, eventualmente ele pode ser usado sim, né? Com a vantagem, porque às vezes quando a gente tem que chegar nesses tumores pela via tradicional, muitas vezes tem que se abrir a mandíbula para chegar e dar espaço para chegar no fundão da garganta, né? E com o robô se evitaria esse tipo de abordagem, ou seja, uma cirurgia menos traumática para o paciente, mais tranquila, com uma recuperação melhor, às vezes sem precisar de traqueostomia. Outra coisa que a gente usa também, falar em tecnologia, é o laser. Então, o laser ele pode ser usado como se fosse um bisturi, só que ele é muito mais preciso, né? E lesões mais rasas, assim, de boca, né? A gente consegue tirar poupando mais tecido são, né? E também tem menos lesão térmica, ele machuca menos. E a gente também fez, né, já algumas cirurgias com laser, e inclusive aí na nossa instituição, aí no complexo, que o paciente foi muito beneficiado. É um paciente que eu lembro também demais, e ele tinha 2 cânceres de boca, um na região da frente da língua e outro no fundo da língua. E o tradicional é sair com a sonda, né, dessa cirurgia, com uma sonda para poder se alimentar, de tamanho a mexida que a gente faz, né, e eventualmente com traqueostomia. Esse paciente, com o uso da tecnologia, a gente acabou evitando a necessidade dessas 2 coisas. Então, é um ganho enorme, né, para o paciente. Qualidade de vida. Qualidade de vida, qualidade de reabilitação, qualidade de recuperação, né, velocidade de recuperação. E muito interessante. E essas tecnologias estão cada vez ficando mais disponíveis para a gente, né? Ainda não conseguimos isso no SUS, né? Isso ainda, para nós, ainda eventualmente em algum lugar ou outro do país possa ser que até que consigam, mas não é uma rotina ainda. Mas a gente acredita que isso vai ganhando espaço conforme vai se mostrando o benefício e os médicos vão se acostumando com a tecnologia também, né? Muito bom. Doutor, pelo meu roteiro já foi tudo. O senhor quer falar mais alguma coisa? Vamos ver as perguntas, ver se tem alguma coisa aqui. Vamos. Tem aqui da Silvana: meu pai é o único familiar que tem câncer de próstata. Filhas e netas estão predispostas a ter outros tipos de câncer. Aí é uma questão muito do urologista, tá? Então, mas aí em relação à próstata, não, né? Descendência feminina, não. Que mais? Um monte de gente que entrou aqui. O pessoal ajudando aqui, dizendo que tinha travado. Se é possível repetir a iodoterapia, né? A iodoterapia já é um assunto que não é o nosso do dia, né? Ele é sobre câncer de tireoide, mas a resposta é sim, dependendo se a pessoa tiver uma recidiva, uma volta de um câncer de tireoide, né? O iodo pode ser usado para isso, né? E eventualmente pode ser repetido, tá? Pergunta aí da Ana Paula. O Ribamar aqui comentando que a fonoaudiologia foi muito importante no tratamento, né? Isso aí que bom. Isso aí a gente sabe que é essencial, né? Essencial. Faz toda a diferença. E muito feliz aqui de vocês comentando, né? Agradeço aí a Vanessa. Um beijão grande aí para todos aí. A Silvana perguntou sobre sexo oral, né? Sexo oral tem a ver com HPV, tá? Então, o HPV, como é um vírus de transmissão sexual, tem 2 jeitos de prevenir. Primeiro é com vacina. Então, importante essa pergunta, importantíssima. A gente falou um pouco de laringe, mas hoje a gente não tinha comentado. O HPV é um vírus de alta prevalência. Então, muita gente tem, né? Eles nem sabem que tem ou já teve. Então, é altíssima a incidência, a prevalência desse vírus.
quando que é interessante, o melhor momento para se prevenir doenças relacionadas ao HPV? É antes da pessoa entrar em atividade sexual. Então, crianças, meninos e meninas, antes, na fase de pré-adolescência ali, né, quando não iniciou ainda. Porque a gente vai fazer a vacina, né, num ponto que vai protegê-los, né, exatamente no momento de maior risco. Para os adultos, né, que já passaram aí dessa fase, o que a gente fala sempre é proteção por barreira, né? Então, o ideal é que se use aí as barreiras físicas para que não haja contaminação, né? Esse é o cuidado maior. E é uma forma de aparecimento de câncer de boca muito grande, viu? Que a gente tem que realmente dizer e ressaltar a importância disso, né? As pessoas muitas vezes acabam não dando muita importância para isso, mas tanto em relação ao câncer de colo de útero, né, as prevenções do ginecologista são importantes, quanto da área da cabeça e pescoço, né? São tumores que às vezes não ficam muito aparentes na garganta, né? Esses do fundo da garganta, eles às vezes não são tão fáceis de diagnosticar. Tem um exemplo que também ficou público, então a gente pode usar, que é do Michael Douglas, né? Que é um ator americano lá, que foi o nosso... que fez lá... propaganda, né? Isso, a propaganda do Dia Internacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Então ele passou por um negócio parecido, né? E passou por vários médicos, né, que não conseguiram fazer o diagnóstico, ficavam dando lá, pelo que entendi, né? Claro que eu não sei a história completa, mas isso é uma história que acontece e que se repete muito, né? A pessoa dá lá antibiótico e não melhora, e dá outro antibiótico e não melhora, e não se atenta para a possibilidade de ser outras coisas, né? De fazer uma biópsia e tudo mais e diagnosticar. Então, esse Julho Verde serve não só para as pessoas, né, mas serve também para os profissionais de saúde e para os médicos, né, se alertarem para isso, né. O negócio ali, o otorrino talvez não tenha tanta vivência, mas ele está vendo que aquilo ali não está se resolvendo, o caminho natural é encaminhar para o especialista, né, que daí a gente vai avaliar e tomar as medidas que forem precisas, né. Legal. Mais alguma pergunta? Eu acho que fomos bem aí, né? Agradecer a presença, né, de todo mundo, a sua participação aí sempre ajudando demais, Jorge, sempre. Em todos os Júlios Verdes aí, cada vez mais. Sempre a duplinha aqui, né? Sempre a nossa dupla aqui, né? Muito bom. As próximas, né, a terceira e a quarta, né, sobre câncer de pele e de tireoide, vai ser com a Marcela e com o senhor, não é isso? Isso, acredito que sim. As próximas segundas. Doutor Hugo, faça só um print para eu mandar para a CBG. Tá aparecendo aqui a blusa dele? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu tô sem a minha aqui. Peraí. Tu consegue fazer o print daí? Consigo, eu fiz aqui. É que não vai aparecer. Na próxima eu vou ter que usar a camiseta, viu? Para fazer o print junto. Pronto? Tirou os filhos. Joia, deu certo. Pronto, Togo. Obrigado a todos. Obrigado, Togo, né? Sempre muito disponível para as nossas, né, atividades aqui do CREU, digamos assim. E segunda-feira que vem, estamos aqui de novo, né? Todo julho a gente está dando essa assistência aí para a comunidade, né? Digamos assim. Querendo ou não, é uma assistência, né? Eu digo assim, uma pessoa que a gente consegue mudar a vida aqui, já valeu, né? Já cumprimos a nossa missão, né? Pronto. Obrigado a todo mundo que estava presente. E manda um aviãozinho vai estar gravado para assistir o gravado, tá bom? Isso, bom dia a todos. Vai ficar aí gravado aí no feed do CREU. Vai, o de lá. Quem quiser ver de novo. Vai. Tá bom? Então tá bom. Tchau, bom dia, pessoal. Tchau. Obrigado a todos, mais uma vez. Tchau. Até segunda-feira que vem, todo mundo. Até lá. Tchau. Pode fechar, doutor. Tá bem. Encerra vídeo, né?